Olá, tudo bem com vocês? Coube a minha tarefa de falar do tema desta semana. E para definir esse tema, eu recorri à minha memória de professora de leitura e produção de textos na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Já faz um tempo que eu sou professora nessa universidade, na UFTM, e eu não consigo lembrar de um semestre sequer em que, em algum momento da disciplina, muitas vezes de forma bastante inesperada, um aluno levanta o dedo na hora que eu estou fazendo uma explicação sobre qualquer que seja o assunto e ele me pergunta, muito sério, às vezes angustiado: professora, o que é um resumo crítico? Ou então, professora, como eu faço um resumo crítico? E aí, com isso, vem toda uma explicação. O professor fulano de tal pediu para eu resumir, fazer um resumo crítico e eu não sei como fazer. Geralmente eu paro a aula e respondo. De modo que nesse tempo, já tem uns 10 anos que eu estou fazendo essa disciplina, eu respondo para os alunos. Então eu fui construindo um modo de responder a essas duas perguntas. E o que eu vou fazer aqui hoje é tentar respondê-las para vocês, tomando como lógica essa minha história de professora de leitura e produção de textos. E para começar, eu preciso lembrar de uma coisa importante, que é a relação resumir e copiar. Eu acho que a gente precisa começar por aí. Durante a vida escolar, na história do Brasil, na história de escolarização do Brasil, tem sido comum os alunos, na educação básica principalmente, passarem tempo, ou em casa, na biblioteca, copiando. O professor faça uma pesquisa, faça um trabalho, o aluno entende que é para fazer uma cópia. E, infelizmente, ainda a escola também aceita isso, essa oferta de uma cópia como um trabalho, como uma pesquisa. De modo que o aluno, de modo geral, ele sai da educação básica acreditando que copiar é pesquisar. Com o advento da internet, das tecnologias, eu brinco que essa coisa ela ficou ainda mais fácil. Porque aí o aluno nem fica tempo lendo e copiando de um texto, transcrevendo de um lugar para outro. Ele vai, aciona o copia e cola e está pronto o trabalho. Um dia desses, por exemplo, o meu esposo, ele é professor na educação básica e ele estava me mostrando, bem recente agora, um aluno entregou para ele um trabalho de filosofia do ensino médio de 15 páginas. E não precisa ser nenhum Sherlock Holmes para saber que esse aluno não escreveu 15 páginas. Primeiro que quando você lê o texto, você vê que o texto que ele entregou, as 15 páginas, ela tem um aprofundamento, uma discussão profunda ali, uma reflexão que ele, como aluno de ensino médio, não tem condições. Então, aí tem um primeiro problema que se instala quando o aluno chega na universidade, que quando o professor pede, faça um trabalho, faça um resumo crítico, faça uma pesquisa bibliográfica, o professor não está de maneira nenhuma pedindo uma cópia. Aliás, tem professor que radicaliza. Se o aluno entrega uma cópia, ele tira nota mesmo. Porque a cópia na universidade não é entendida como uma ação aceitável. Tá? Então, aí nesse tópico eu diria para vocês então, que resumir, na forma como eu vou discutir aqui com vocês, não é copiar partes de um texto extenso e deixá-lo menor. Não é copiar as partes mais legais que nós achamos do texto, porque essa é uma outra prática de quando a gente está iniciando. Eu, quando aluno iniciante, eu fiz muito isso. Provavelmente, se eu olhar nos meus livros de graduação mesmo, você pega um livro e você acha tudo muito legal. Aí você risca, você pega aquele marcador de texto verde chamativo e sai riscando o livro inteiro. Aí você fica perdido entre um monte de riscos, de frases, afirmações, parágrafos que você achou muito legal e aí você resume o quê? E aí tem um outro problema. Então também não é copiar as partes legais. Não é topicalizar, tá? Eu tô cansado de ver resumo, o aluno vai lá fazendo tópico. Não é isso. Resumo é produzir um pequeno texto, tá? O outro problema do copiar que eu gostaria de lembrar para vocês, que a gente não pode tomar como referência nessa atividade, é que assim, o plágio. Quando você copia um texto, o outro é plágio. Em outro momento nós vamos falar aqui no Textualizando sobre a questão do plágio, mas a cópia, principalmente na universidade, por que um professor, quando o aluno entrega um resumo ou entrega um trabalho que é cópia de outros, o professor zera esse trabalho? Porque ele é plágio.
E o plágio não é aceitável como uma ação de estudo, de resultados de estudo. Mas, retomando então a questão do resumo crítico, eu penso que a gente, para entender esse assunto, a gente precisa primeiro tomar como referência, procurar entender a diferença entre resumo e resenha. Quando eu decidi falar desse assunto aqui, eu fui fazer uma busca no Google, fiz um levantamento, o que é resumo crítico, o que é resumo, e eu cheguei à conclusão que tem uma verdadeira confusão em torno disso. Nós vamos encontrar blogs, vídeos em YouTube, um monte de coisa, em que assim, tem aqueles que pegam resumo e resumo crítico e dizem que é a mesma coisa, só que aí não bate. Tem aqueles que dizem que resumo crítico é a resenha, só que no meio dessas diferentes definições tem um aluno que tenta responder uma demanda que ou é da escola ou é da universidade. E que quando a gente lê essas definições que são dadas na internet, no Google, ele não se acha ali, ele não se vê ali entre a realidade que ele se depara com ela, que é o pedido do professor, de um professor faça um resumo. Então a gente precisa diferenciar resumo e resenha. O resumo convencional, de acordo com a BNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ele é um texto curto, conciso, que visa apresentar um outro texto. Tá? De acordo com a BNT, é isso. Também um resumo, de modo geral, ele precisa ter mais ou menos as seguintes partes. O objetivo do trabalho maior que ele apresenta, o problema discutido, tá? Se esse trabalho maior é uma tese ou uma dissertação, um artigo também, a base teórica, o embasamento teórico usado pelo autor para discutir aquele tema, a metodologia de pesquisa, precisa que se explicite como foi que ele fez a pesquisa, seja ela bibliográfica, pesquisa de campo, pesquisa de laboratório, mas essa informação precisa estar no resumo. O percurso de análise, como que ele coletou os dados, mobilizou a teoria e analisou esses dados, e uma síntese breve que indique quais são as conclusões a que se chegou a partir do trabalho feito. Qual a função do resumo? Ele é um texto para informar. Por exemplo, no meu caso, quando eu estou lendo um artigo, ou eu quero ler um artigo sobre um tema que me interessa, a primeira coisa que eu faço é ler o resumo. Se o resumo me dá pistas de que ali tem uma discussão que me interessa de verdade, que tem a ver com as discussões que eu faço, eu leio, senão eu paro, eu deixo de lado. Então, a função do resumo é essa. Aí a resenha. Se nós pegarmos também nos livros de metodologias científicas que orientam sobre a redação desses textos, nós vamos encontrar que a resenha ela tem como principal característica o desenvolvimento de uma análise crítica sobre uma obra. E essa obra ela pode ser um artigo, pode ser uma dissertação, pode ser uma tese, pode ser um filme, tá? Então, o papel da resenha é apresentar uma análise crítica dessa obra. O resenhista, para ele realizar essa tarefa, esse é o pressuposto, esse é o posto, aliás, está posto essa exigência, ele precisa ter conhecimento do assunto. Porque a ideia de tem que fazer uma análise crítica já aponta que, assim, você precisa conhecer, porque afinal não dá para fazer crítica daquilo que você não sabe, daquilo que você não conhece. Então, se eu não conheço de um determinado assunto, fica difícil eu fazer uma resenha confiável. Até porque uma outra tarefa importante do resenhista ele precisa apresentar de forma fidedigna, honesta, ética mesmo, o pensamento do autor que ele está resenhando. Mesmo que ele discorde, mesmo que no final ele vai discordar, mas ele primeiro precisa apresentar. E para fazer isso, ele precisa ter conhecimento de estruturação de texto, de construção de argumentação, de posicionamento, de bases teóricas, ou seja, ele é um especialista, ele tem que ter uma certa especialização no tema para ele fazer uma resenha, porque do contrário, ele não vai fazer um trabalho bom nesse sentido. Se a gente volta para o resumo crítico,
Eu penso, assim, é um raciocínio que eu faço, que o resumo crítico ele fica entre o resumo comum e a resenha, tá? Ou seja, é uma espécie de meio caminho, metade do caminho aí. Não é nem a resenha no sentido lato do termo, nem o resumo, tá? Vejam bem, e por que eu penso isso? Eu penso dessa forma porque, assim, se o professor que pede para o aluno fazer um resumo crítico como uma atividade avaliativa, seja na escola ou na universidade, o que ele quer? Ele quer que o aluno aprenda, ler, refletir, pesquisar e se posicionar. Se ele pede só o resumo comum, que tem essa função mais de apresentar, provavelmente não é suficiente. Sem falar que, principalmente na universidade, as obras que os alunos leem, elas geralmente já trazem um resumo. Então, se o professor pede só isso, ele corre o risco de receber o resultado de algo que já está feito. Aí ele precisa acrescentar mais alguma coisa. Mas se esse professor também pede a resenha, que é o texto que tem esse caráter crítico por natureza, ele se depara com outro problema, que é quem é esse aluno, em que momento da vida acadêmica, escolar, esse aluno se encontra. Eu sempre digo para os meus alunos, pedir uma resenha para quem acabou de chegar na universidade é uma maldade. Por quê? Porque ele não é especialista, ele ainda está aprendendo a pesquisar, seja uma pesquisa bibliográfica, ele ainda está iniciando uma trajetória realmente de construir uma reflexão, tudo que está posto na resenha, que é uma exigência para se fazer uma boa resenha. Então, não dá para pedir uma resenha. E aí, para mim, vem a ideia do resumo crítico, que é: resuma a obra, me mostre que você é capaz de identificar o objetivo dessa obra, o que foi discutido, a ideia central, mas me mostre também que você é capaz de assumir um posicionamento. Resumo crítico. Tem professores que, inclusive, eles definem, eles dizem para o aluno: você resuma a obra e o último parágrafo você escreva uma crítica. Veja, um parágrafo. A resenha não é isso, né? Então, eu tenho trabalhado com o pressuposto que o resumo crítico ele é um texto que ele é um texto característico da escola e da universidade, tá? Ele tem essa característica, ele é da escola e da universidade. Ele tem como consideração de que o seu produtor é ainda um iniciante, é um aprendiz, não é um especialista. Então, entre um e outro, eu peço que o aluno produza o resumo crítico. Agora, da perspectiva da estruturação metodológica, o aluno pode usar, inclusive, a formatação. Eu sempre digo para os meus alunos: vocês usem a formatação que é indicada para o resumo crítico, para o resumo convencional. Se o professor não definiu o que ele quer, ou podem usar a própria estruturinha, aprenda a manusear a estruturinha da resenha, mas sabendo que você não precisa produzir uma resenha, você tem que produzir um texto menor, não tão menor quanto o resumo, porque ainda tem uma característica: o resumo convencional, ele varia de tamanho. Ele pode ter de 100 palavras, 200, 250, 500, se for um resumo expandido ele tem mais, depende do que está sendo pedido. Então, o resumo crítico, o aluno precisa produzir algo. Geralmente, os professores pedem um resumo crítico de 500 palavras, uma lauda e meia. Geralmente, esse é o tamanho, a extensão, né, do que os professores pedem, tá bom? No próximo vídeo, eu vou falar sobre como eu penso que é possível fazer um resumo crítico. Até já!